Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 14º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, na quarta-feira, 14 de setembro, quanto 4 aqui nesse episódio, patrocinado mais uma vez pela ExpressVPN e pela AlphaCode. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, a Bia Kunze também tá aqui. Tudo bem, Bia? Olá, Marcos. Tudo bem, ouvintes? 14º episódio do Área de Trabalho e a gente tá recebendo cada vez mais feedbacks, pessoal das antigas tá aparecendo muito aí, que acompanhava meu podcast também, lá na década passada, e às vezes até na década retrasada também. Podcast não começou agora não, né? Quem tá ouvindo a gente aqui sabe muito bem, né? É, né? Eu acho legal, tem as ondas, já cada 3 ou 4 anos, uma leva nova de pessoas descobre. Geralmente quando entra um podcast grande, alguém grande começa a fazer podcast, aí descobre esse mundo que é sempre bacana, né? Porque ele tá sempre se renovando. Isso é sempre legal pra gente também, que a gente tem contato com ouvintes em levas também, o que é sempre muito bacana, né? Muito legal. Tem YouTube, tem Spotify, e o velho e bom RSS, que eu continuo usando, que eu adoro. A gente até pode falar nisso nos próximos episódios aí. A gente não gosta muito, assim, de... Sabe, algoritmo é uma coisa complicada. Pode ser o céu e pode ser o inferno, né? Pode ser o céu no momento que você conhece muita coisa legal, de assuntos que você adora, e a plataforma, claro, acaba gostando disso porque tem mais audiência. Por outro lado, né, o próprio excesso de poder na mão das plataformas acaba decidindo no seu lugar o que eles acham interessante entregar para o seu público. E isso é bem complicado, porque... Quem disse que o que me interessa é o que interessa para a maioria das pessoas, não é? Esse é um assunto que inclusive está em voga nessa semana, porque rolou, a gente está gravando na terça-feira, então rolou hoje, agora há pouquinho, uma deposição de um ex-diretor lá do Twitter, né, que liderou a parte de segurança por pouquinho tempo, ficou lá, não encaixou muito bem ele na empresa, ele foi embora e recebeu um dinheiro lá para não falar muito sobre o assunto, mas mesmo assim falou, até talvez meio instigado pelo Elon Musk ali, tá um imbróglio toda essa história do Twitter, mas falando sobre isso como a segurança do Twitter sendo, de acordo com ele, bastante falha, e isso abrir espaço para que agentes mal intencionados de governos de outros países, por exemplo, possam interferir no negócio, isso esbarra na gente e que tipo de conteúdo a gente recebe, quem que fez esse conteúdo chegar na gente, como isso foi programado, né? Então, esse é um assunto que esbarra no TikTok também, né? Porque, enfim, por ser uma empresa chinesa que está suscetível lá ao alcance do governo chinês, os dados de usuários ficando por lá também, eles têm um poder muito grande de propósito ou não, influenciar o que a gente vê e, por consequência, o que a galera pensa, né? Exato. E tá saindo agora também uma discussão aí sobre, nós estamos em período eleitoral, né? Sobre o YouTube privilegiar determinados conteúdos, né? Tá bombando agora no Twitter esse assunto aqui. Antes de eu chegar, abrir o podcast... Eu tava dando uma olhadinha, eu não me aprofundei muito ainda, eu olhei por cima, porque foi agora há pouco mesmo. Então, não vou entrar muito nessa seara, mas pelo que eu vi por cima, é que, na verdade, o algoritmo, ele favorece determinados conteúdos, mesmo que não seja do seu interesse, ele vai nas recomendações aquilo que o público, em geral, está assistindo. Então, o que o pessoal está falando aqui, que muitos assuntos de direita, extrema-direita, ganham mais voz nas redes sociais, e pessoas que têm o seu navegador limpo, na aba anônima, que mais, sem nenhum vídeo no histórico, acabam recebendo esses mesmos conteúdos. Bom, a gente já conhece um pouquinho mais como que isso funciona. Isso não dá para dizer que politicamente tem algum grupo sendo privilegiado, porque eu vejo exatamente esse tipo de coisa na área da saúde. Né? Tem muito assunto pseudocientífico, remédio milagroso, guru, tudo que tem um pezinho no esoterismo, assim, ganha muita audiência, e mesmo quando eu limpo o navegador, tento fazer uma navegação zerada, digamos assim, aparece nas recomendações, porque não é simplesmente baseado no que eu acesso, mas o que outras pessoas estão vendo naquele momento. E se as pessoas consomem conteúdo duvidoso, meu amigo, sinto muito. O algoritmo vai achar interessante. O que o algoritmo quer saber tem gente vendo? É interessante? Vai ter possibilidade de novas pessoas gostarem daquilo? Há chances de outras pessoas gostarem? Vai ter clique? Beleza, eu recomendo.
tá? Agora, a discussão é que nós estamos em período eleitoral, tem algumas regras com relação ao uso de redes sociais nas eleições, só que até que ponto a gente vai decidir como é que as normas podem funcionar se boa parte da dinâmica das redes está na mão desses algoritmos. Uhum. É muito complicado, né? Aí tem gente que defende controle manual, aí eu sou totalmente contra, né? E bota um ditador para controlar toda a internet no Brasil que tá resolvido, né? A gente sabe que não é por aí. Uhum. Existe uma máxima em inglês que fala que enragement, então sei lá, enraivecimento gera engajamento, né? Então, quanto mais revoltante for um conteúdo, mais engajamento ele gera, porque ou as pessoas vão querer discutir sobre aquilo e falar o quanto aquilo é revoltante, e isso é engajamento, ou então as pessoas que sabem que um conteúdo desse vai despertar emoções no grupo inimigo, então manda pro grupo inimigo. Então esse tipo de coisa é usado sempre como uma arma mesmo. E você tem do outro lado sempre pessoas e empresas tentando encontrar um jeito de contornar uma limitação, um jeito que seja ou algum furo numa legislação, ou alguma coisa, um furo em regras, encontrar o jeito de burlar a regra para ainda assim poder legalmente ou dentro da regra do site espalhar um conteúdo. Então isso é muito complicado porque é um jogo de gato e rato que não tem fim, né? Você tem... nada vence a motivação de alguém disposto a burlar uma regra ou uma barreira, né? Então é muito complicado. Então eu vou ver com mais calma esse estudo, e como eu falei, eu vi bem por cima, não vou me aprofundar nisso, mas pelo que eu percebi até agora, basicamente extremismos gera engajamento e engajamento gera recomendação para outras pessoas. Sim, né? É assim que funciona, né? O próprio, um comentário rápido, eu vejo muito no Twitter, a galera agora aprendeu um pouco a lidar com isso, mas alguém tweetou algum absurdo. Aí, o que a galera fazia? Ia lá, retweetava isso e comentava em cima. E dava engajamento. Exato, que mas pro raiva, Twitter... Que ódio! Pro Twitter, fala, bom, isso aqui tá bombando, deixa eu recomendar pra mais pessoas, né? E aí, isso potencializa Então, o que o pessoal começou a fazer? Geralmente é tirar um print do tweet pra comentar em cima, porque aí pelo menos não direciona o termômetro de engajamento pra conta que gerou esse conteúdo que tá dando essa polêmica, que tá gerando o enraivecimento, mas ainda assim se discute sobre isso sem valorizar essa conta. Enfim, então é isso, né? O jogo de gato e rato, todo mundo jogando um xadrez virtual ali pra ver como navegar por essas regras e o jeito que os sites são montados. Né? Mas é complicado, ainda mais para as gerações mais antigas, entender essa dinâmica de como funciona. Às vezes eu tento explicar para pessoas mais velhas, você não pode, você não gosta disso, você não pode clicar. Mas eu cliquei porque poxa, se você clicou, você demonstrou interesse. É assim que o software, um software é um programa, é uma matemática. Você clicou, ele entendeu que você gostou, que te interessa, né? Sim. Então, extremismo, a gente sabe também que é uma bola de neve. As pessoas vão ficando cada vez mais presas numa bolha e mais fechada, e mais fechada, e mais fechada. Isso vale para todos os lados, né, todos os espectros políticos, e como eu disse, sai da política também. Eu falei de saúde, futebol, nossa, que coisa mais movida a ódio do que futebol. Futebol, religião, política, todos esses assuntos mais delicados e que geram muitas reações calorosas, acabam entrando aí nessa discussão, né? Né? As três calcadas em amizades imaginárias, né? Mas, eu quero saber de você o seguinte, como é que você tá se sentindo agora que você curtiu uma dancinha do TikTok? Bom, eu não tenho TikTok, eu curti uma dancinha do TikTok no Twitter. Alguém postou lá, mas eu achei tão legal, aí depois que caiu a ficha, falei, caramba, eu curti uma dancinha do TikTok. Mas eu amo sapateado, não tem como. Esse dia chegou. Esse dia chegou. Sapateado é a coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo. Aí eu vi aquilo e me pegou de surpresa, né? Tava desprevenida ali. Você tá rolando a timeline, você fala, ai meu Deus, mais uma dancinha. E aí, pimba, era um grupo de sapateada. Oh, meu Deus. Perdão, gente. Mas esse ficou divertido. Se você comentou, falando isso que você comentou, meu Deus, curti a dancinha do TikTok, era um vídeo do pessoal. Devem ser, pela cara, né? Não sei, devem ser irlandeses dançando com sapateado Another One Bites the Dust, né, do Queen. E aí eu lembrei do comentário do Chandler, que ele faz em Friends uma vez, que ele fala que ele tem medo do Michael Flatley, porque parece que as pernas estão descoladas do resto do corpo. E é bem isso o vídeo, né?
É. A Irlanda é o país do sapateado, né? Pois E eu é. não só curti, como eu passei pra frente. Agora todos vocês estão sabendo. É, muito bem. Vamos começar aqui com os feedbacks e follow-ups em relação à semana passada. O Cleverson Marques, ele ajudou a gente a entender um pouco melhor ainda toda a parte sobre as canetas das coisas digitais da Samsung e tudo mais, que ele falou que a gente tem conversado sobre isso e estamos aprendendo também mais ou menos como é que funciona sobre cada modelo. E ele falou que o que rola é o seguinte, as canetas dos tablets, então S7 e S8, e dos Galaxy Notes, tem funções que só funcionam se estiver carregadas, então gesto e coisas assim, enquanto a escrita mesmo não precisa disso. Então tem esses dois jeitos de usar as canetas, o que agora Então, é. fez um pouco mais de sentido para mim. Exato. Então, a gente tem muitos aparelhos em linha. A Samsung, eu costumava brincar, né? Os aparelhos são como gremlins, né? Eles brotam a rodo. E às vezes ainda que seja a mesma geração, que seja o mesmo sistema operacional, o hardware às vezes tem uma outra coisinha que difere um do outro, então são detalhes, mas que fazem diferença. E com os notes, com as canetas, aí não é diferente. Muito bem. E agora, seguindo aqui, a gente recebeu mais uma vez mesas bem legais da última semana, do último episódio pra cá. O Nilson Santos mandou, ele falou que é desenvolvedor de sistemas no Ser Pro, e ele mandou a mesa dele, tinha o monitor, né, tá o teclado ali do lado, né, o teclado Bluetooth bem legal, deve ser mecânico, assim. Tem o Max Master também igual ao que eu tenho um carregador igualzinho que eu tenho também, que é vertical do iPhone. E o que tinha me chamado a atenção... E os cubos mágicos. Exatamente. O que tinha me chamado a atenção na semana passada, porque, né, vamos abrir um pouquinho, puxar a cortina aqui um pouquinho, né? A Bia vai coletando esses feedbacks da galera, vai mandando pra gente criar uma conversa nossa só disso no Telegram, né? E antes de montar a pauta, eu dou uma espiada em todos eles e vou trazendo aqui, distribuindo na pauta conforme os assuntos vão pintando e tudo mais. E eu tinha visto essa foto com os dois cubos mágicos e falei, bom, beleza. Quando eu for montar a pauta, a gente organiza isso. E aí passou, né? Aí hoje que eu tô montando aqui a pauta, você tinha mandado no segundo print dele, e ele falando, né, que tem a mesa dele tá bacana, organizada, tem ali também um deskpad bonitinho e tal, os cubos na direita, e ele comenta que ele faz parte da Associação Brasiliense de Cubo Mágico. É uma associação legalmente constituída e oficialmente reconhecida pela World Cube Association, com um logotipo super legal, né, que é das colunas arquitetônicas lá de Brasília, que tem na maioria dos prédios governamentais lá, que é meio piramidal, meio triangular ali o cubo, então eu achei divertido. Você sabe resolver o cubo mágico, não? Nossa, faz uns 30 anos que eu não pego um cubo mágico, mas eu já resolvi, sim. E é claro que a gente vai passar o Instagram deles pra vocês aqui, né, Marcos? A gente deixa no link sim, aqui vou deixar na descrição. Na descrição. Imperdível esse Instagram aí, viu? E você, Marcos, qual que é a sua história com o cubo mágico? É uma coisa bem da nossa geração, né? Geração X é bem cubo mágico, né? Eu lembro de ir na casa da minha avó, acho que meu tio tinha um cubo mágico quando eu era criança, eu tentava sempre resolver e não conseguia, e passou, né? Uma coisa que você encontra de vez em quando ao longo da vida, assim. E aí, eu lembro que uma vez eu tava vendo algum vídeo acho que era no Jimmy Fallon, e tava lá o Justin Bieber sendo entrevistado, e ele mostrou que ele sabia resolver o cubo mágico. Eu falei, bom, se o Justin Bieber consegue resolver o cubo mágico, eu também tenho que saber, não é possível, né? Aí eu aprendi, hoje em dia eu sei resolver, acho que por causa do Justin Bieber, resolver o cubo mágico. Tá vendo? Olha só, Justin Bieber impactando a vida das pessoas de maneiras diferentes. Pois é, né? E aí, é engraçado que depois que eu passei a resolver, as pessoas começaram a me associar a cubo mágico. Então, alguém ia viajar e trazia um cubo mágico diferente. Eu tenho um que é um grid de 9x9, mas é um barril. Ao invés de ser um cubo, ele é cilíndrico, assim, que é super legal. Eu acabei de comprar essa semana um de 2x2 para aprender a resolver também. Então, é engraçado ver como alguns interesses, né, no podcast de produtividade, a gente se conecta com os ouvintes de um jeito totalmente inesperado, né? No caso aqui é o lance do cubo mágico. E agora o Marcos é fã do Justin Bieber, vai fazer uma tatuagem dele também. Tá vendo só? Resolvendo o cubo mágico. Muito bem, e seguindo aqui com o follow-up, eu comentei na semana passada sobre aquele aplicativo Dark Noise, que deixa você fazer as receitas de que tipo de barulho você quer ambiente ali, né? Que foi até o título Aumenta o Grilo, Tira a Chuva, uma coisa assim. E o Matheus Rodrigues falou que como esse aplicativo só tem pro iOS, que eu achava que tinha para Android também não tem, ele recomendou o Atmosphere, que é basicamente a mesma coisa, só que para Android. Ele falou que a empresa também tem vários outros apps. Eu dei uma espiada, tem vários, a maioria são aplicativos sonoros, bacana, de relaxamento, de concentração e tudo mais. E um lá de desenho de mandalas, aquela coisa toda. Então vou deixar aqui na descrição
o link para quem quiser conhecer esse Atmosphere, dá uma fuçada e vale fuçar, porque é interessante e ver, e pelo menos experimentar de encaixar isso no dia a dia, né? Exatamente. E o Matheus continua aqui, né? Além do assunto White Noise, ele puxou o gancho dos mapas mentais aí, que ele falou que gosta mais do estilo de organograma. O Marcos falou que não sabe criar uma hierarquia, e esse estilo pode ser uma boa, porque tem começo, meio e fim. Tá aí, Marcos, uma nova opção para você. Tá vendo? Por exemplo, um resumo de um texto, você divide os tópicos principais e segue a ordem. E aí ele fez no sentido horizontal ali, né? Colocou os tópicos na horizontal e os subtópicos vão descendo na vertical. O que for importante pode ser marcado de vermelho, mas independente disso, você vai lembrar da ordem onde a informação estava. Se era no início, no meio ou no fim. Tá aí. Não precisa ser aquele formato quadradinho, né? Do mesmo jeito. A gente vê muitas fotos na internet, pessoal fazendo de um jeito muito parecido. Mas você pode adaptar do jeito que ficar melhor para você e principalmente a forma que você encaixa o seu conteúdo, né? Sim, eu dando uma espiada e tentando fazer o exercício de encaixar mapas mentais, eu acho que, talvez eu descreva tecnicamente errado, mas dá para entender o que eu quero dizer. Eu acho que eu tenho um pensamento um pouco mais linear do que desse jeito de você ter uma planta baixa de pensamentos e um relacionado ao outro. Então, sempre fez muito sentido para mim, por exemplo, aquela história de, se você quiser decorar... Como é que a galera decora a sequência de cartas de baralho? Cria uma história. Então, a pessoa acorda na cama, é o rei. Então, o rei dorme numa cama grandona. Então, a pessoa se imagina numa cama grandona e levanta, passa pelo quarto das 7 passos, porque aí é o rei e o 7. Então, vai contando toda uma história, porque isso ajuda a memorizar. Isso sempre fez sentido para mim, esse jeito de memorizar... dessa forma mais linear mesmo, contando uma historinha, inventando uma historinha, isso funciona. Então é exatamente ao contrário desse esquema dos mapas mentais desse jeito, e a resposta pode justamente ser essa de organograma que o Matheus sugeriu, porque fica ainda de uma organização mais linear, ainda que seja, né, na vertical, né, de cima para baixo ali, e usando as cores para você codificar essa distância de hierarquia dentro do tema central e esse desmembramento pode funcionar. Eu vou experimentar dessa forma e ver se rola, que eu achei bem bacana. E obrigado ao Matheus por essa dica, essa ideia. Legal. E para quem tem muita decoreba, eu vou deixar a dica aqui para vocês fazerem flashcards. Do jeito que você faz no papel, escreve alguma coisa na frente, depois no verso, para você tomar a lição de você mesmo. Uhum. Claro, tem aplicativos que fazem isso hoje, né? Tem o Anki, A-N-K-I, para iOS, para Android, tem vários aplicativos. E uma solução mais rápida é o Quizlet, que você entra no navegador lá, quizlet.com, cria uma continha ali rapidinho, já começa a usar no navegador. A vantagem de você não usar flashcards de papel e preferir um meio digital é que aquelas que você erra com mais frequência, o software vai recomendar mais vezes no futuro para você, vai tomar mais vezes de você, para que você realmente aprenda, até ele ter certeza, não, você aprendeu esse conteúdo. Enquanto que no papel e na caneta é muito ali, né, não tem uma regra, assim, às vezes você acerta muitas vezes e pega a mesma carta que você já domina, já sabe e acerta todas as vezes. Uhum. Então, usando um software, claro, ele vai privilegiar os erros ao invés dos acertos para repetir no futuro. Quizlet é muito legal. Bem legal, todo mês piada no site, eu vou deixar aqui na descrição tanto pro Anki quanto pro esse Quizlet. E o legal do Anki é que você tem a plataforma web, mas tem também para você baixar para iOS, para Android, tem para Windows, tem para Mac também. O Anki não é tão intuitivo, né? Para quem é mais iniciante, assim, eu recomendo o Quizlet, que já vem tudo prontinho, mas o Anki é muito poderoso. E para quem gosta de fuçar mais, né, os escovadores de bit vão gostar mais, porque você consegue adaptar mais ao seu jeito. Então, exatamente. Na home mesmo eles mostram, né, que você tem toda uma parte de métricas do seu próprio desempenho para você entender o seu progresso e ver como é que você pode adaptar e melhorar. Eu achei bem bacana, eu vou deixar os dois aqui na descrição. Uhum. Agora, eu quero seguir aqui com uma pergunta que veio do Eric Manzato, na verdade, Bia, pra gente falar um pouco sobre como isso esbarra um pouquinho em mapas mentais, a gente não vai falar exatamente sobre isso, mas em armazenamento e administração das nossas ideias e projetos e tudo mais. Sim. Mas antes de fazer isso, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a AlphaCode, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e está com desconto especial para quem é ouvinte aqui do podcast e precisa ou fazer ou melhorar já um aplicativo existente. A AlphaCode é especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital e ela fez mais de 200 aplicativos já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes.
E para você que ou tem faz tempo uma ideia bacana que você quer tirar do papel, ou tem um projeto, ou você tem uma empresa, um produto que precisa de um aplicativo, ou se você tem já um aplicativo que faz tempo que está encostado, você não conseguiu resolver ainda uma atualização, reformulação do aplicativo, conversa com a AlphaCode, que além de saber o que eles estão fazendo e eu te dar a garantia que vai entregar um resultado bem bacana, eles estão oferecendo, como eu disse, um desconto para quem escuta o Área de Trabalho. Para falar com eles, faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, vou soletrar, alphacode.com.br, bate o papo com eles, explica também sua necessidade e comenta que é um ouvinte do Área de Trabalho e pronto, você finalmente resolve de vez as pendências ou o começo ou o lançamento do seu aplicativo com um desconto ainda por cima por ser um ouvinte do Área de Trabalho. Então, uma última vez, alphacode.com.br. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. E a gente falando da AlphaCode, que eu lembrei que eu vi no Twitter também, ainda naquele assunto das plataformas, de privilegiar determinados conteúdos, tinha uma pessoa que fez um textão lá e falou, não, porque as plataformas precisam dar voz aos trabalhadores, tal, a gente precisa de uma plataforma assim, 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 e alguém respondeu lá, faz uma aí. Ué? Não é impossível. Aliás, muitas das melhores ideias e soluções que a gente tem hoje em dia são de pessoas que não encontraram uma solução entre as disponíveis e falaram, muito bem, eu vou começar a fazer a minha. Então, a gente tem essa possibilidade e a AlphaCode oferece isso para você que não entende nada de código, nada de programação, mas pode organizar suas ideias aí e desenvolver com eles aí a sua própria solução. E vale lembrar que coisas até as físicas, né? O Post-it foi inventado meio assim por um funcionário lá da 3M no tempo livre dele. O Gmail também foi uma ideia de uma iniciativa de um funcionário que lá tinha umas horas por dia para dedicar a projetos pessoais, criaram também o Gmail, então tá aí. Excelente exemplo e de vida real. Não gostou? Faz conversa com a AlphaCode, eles te ajudam, com desconto ainda por cima. Não deixe as ideias morrer. Qualquer coisa tem a AlphaCode aí, quem eu agradeço por patrocinar o nosso trabalho. É isso aí. E ainda desse negócio de tempo livre, né, eu já falei algumas vezes aqui sobre o Stefan Sagmeister, que é um designer austríaco, tem um estúdio de design super famoso, conceituado, ele fez trabalhos que todo mundo já viu, mesmo sem saber que é dele. E ele, uma vez a cada 6 ou 7 anos, uma coisa assim, ele fecha o estúdio de design dele. Então eles não aceitam projetos externos, mas ele continua pagando todo mundo lá, a galera vai lá, entra das 9 às 6, sei lá, trabalha normalmente, desenvolvendo só projetos pessoais. Então é um ano a cada 5 ou 6 que é para autodesenvolvimento e todo mundo ali ou investir numa ideia que faz tempo que tem e não tinha tempo de fazer, agora vai ter, porque o trabalho vai permitir isso e tudo mais. E depois que eles abrem de novo o estúdio deles para poder pegar trabalhos normais de clientes e tudo mais, geralmente o salto de qualidade e criatividade dessa galera é muito maior do que se eles estivessem só na continuidade de um trabalho depois do outro ali. Então essa pausa de um ano criativa, claro, né, que só você tendo uma agência super bem estabelecida, né, dá para ficar um ano sem faturamento, né, para você poder bancar uma coisa dessas, mas ainda assim é um exemplo bacana de você ver como investir nas ideias dos seus funcionários pode, no fim das contas, beneficiar a sua empresa e beneficia também, claro, os próprios funcionários, porque todo mundo evolui meio junto e tem até uma questão de motivação aí que não dá para ignorar. Né? Excelente. E muitas redes sociais novas podem surgir de iniciativas como essa, né? Você tá não tem um mecenas ali por trás, mas de repente nas suas horas livres você começa a rascunhar alguma coisa ali, por que não? Tem redes sociais que conectam os cientistas, por exemplo. Verdade. ResearchGate. Pode criar uma rede social de fãs de gatos, eu acho que existe, inclusive. Enfim, você pode explorar um nicho de público, né? Só tem que tomar cuidado, assim, para não ficar o pessoal falando para sua própria bolha, que fica chato, né? Alguns grupos políticos tentaram criar suas próprias redes sociais, tinha até uma que o Trump patrocinou, inclusive. Só que era todo mundo falando para convertido. Os próprios usuários falam, poxa, a gente fica pregando para convertido o tempo todo, não tem a menor graça. O pessoal quer uma treta, né? Mas para outros assuntos, por que não, né? Excelente. Agora vamos lá, Bia. O que eu falei que ia comentar depois do patrocínio é uma pergunta que o Eric Manzato fez. Ele quer saber de você como é que você armazena as suas ideias. Ele falou que escutando aqui o podcast, ele nunca tinha escutado falar sobre mapas mentais e ele tem várias ideias rápidas quando está pesquisando algo do tipo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vou tentar assim.
mas ele não consegue se manter, não consegue manter essas ideias por muito tempo. Ele falou que perde muito fácil a linha de raciocínio, porque demorou para procurar, ou porque já estava pensando em fazer de um outro jeito, e é como se ele entrasse numa linha de raciocínio, mas qualquer coisa pode tirar. Então ele quer saber como é que você armazena suas ideias, porque ele já fez 2 ou 3 vezes a mesma coisa, porque não lembrava que tinha tentado antes e não tinha dado certo, e ele acaba no meio do caminho e fala, poxa, é verdade, né? Eu já tentei e foi por causa disso que eu não fiz, aí enfim, você acaba perdendo tempo e não consegue priorizar os projetos que são mais promissores. Ele falou que tenta organizar hoje as ideias usando o Notion, que você já comentou aqui, mas que está uma zona. Então e aí, Bia, como é que você armazena e organiza suas ideias? Eu tô acostumadíssima com Evernote, mas eu uso direto canetas, né, no smartphone, no tablet. Falei isso já para vocês, então eu tenho um sistema que eu me habituei a ele. Acho que o mais importante é você achar o seu jeito e não ficar mudando toda hora, porque você se perde realmente, né? Tem muita gente que é fã de produtividade, está sempre em busca da ferramenta perfeita. Aí ela se dispersa tanto que fica totalmente desorganizada e improdutiva, que é o efeito contrário do que ela queria. Então não importa qual método você usar, o importante é que você se atenha a ele. Pode ser o Notion, pode ser o Evernote, comigo funciona com o Evernote, com o Samsung Notes aqui também, mas eu sempre passo, né? Como eu falei, eu uso vários aplicativos, mas o repositório acaba sendo o Evernote. Eu exporto ou como imagem, ou como PDF, ou como nota mesmo, e jogo lá para eu poder achar no futuro. Para quem está começando e não sabe muito bem como fazer, o método mais analógico possível, aquele velho caderninho que você leva com você para todo lado. Caderninho, caneta, rabisque suas ideias e comece a fotografar elas com o aplicativo de escaneamento, vai guardando elas e aí você, com o tempo, você vai adaptando. É a melhor maneira. Eu acho que o analógico, para pessoas que são desorganizadas, eu acho que ainda é o jeito mais intuitivo. Porque quando ela migrar para o digital, ela já vai saber o que ela quer e como fazer. Então, Eric, começa com caderninho, caneta e vai fotografando as notas. Vai guardando. Tem vários aplicativos de scanner, não vou conseguir falar um só, né? Tem vários maravilhosos, inclusive a gente já falou do Dropbox aqui, que também é um drive muito bom que você pode usar para organizar notas, inclusive escaneadas. E o importante é que você registre suas ideias. Leve o caderninho sempre com você, caderno, caneta, né? Monte ali um kit básico. E sempre que você lembrar, não quiser perder aquilo, tá na mão. Você já abre, já escreve ali de qualquer jeito e tá resolvido. É a melhor coisa. Eu acho que nunca... Esse é o momento exato para essa sua receita, sua técnica funcionar, porque tanto no iOS quanto no Android hoje está muito acessível, e acessível que eu digo assim, não sobre preço, mas sobre disponibilidade de função, a parte de reconhecimento de escrita. Né? Então, por exemplo, por ter mais familiaridade com iOS, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Eric Mazzato é usuário do iOS. Se ele fizer isso de escrever à mão e tirar foto, depois ele consegue usar a busca das fotos do iOS e digitar um texto, alguma coisa assim. Se ele lembrar do que ele escreveu mais ou menos, né, já aparece lá o resultado, ele escaneia o texto escrito à mão, o que é excelente para você poder pensar uma das ideias, por exemplo, e dar continuidade para ela, ou ver como é que ela tá, né? Eu sei que, por exemplo, o Guilherme Rambo, né, que apresenta o Olá Mundo aqui, e o área de transferência também, e um dos cofundadores aqui, e é outro cofundador, na verdade, da Gigahertz, ele comentou outro dia que eu nem lembro, era um número absurdo, tipo, centenas ou mais de 1000 projetos e ideias de projetos, e tem uma pasta com os playgrounds que ele vai fazendo, e uma coisa meio que vai informando a outra também de projetos que ele vai fazer e desenvolver e programar e tudo mais. Então isso é bacana também. Acho que depende um pouco do tipo de trabalho, né, de profissão ou de hobby que o Eric Mazzato tenha. Tem algumas plataformas que são mais relevantes para administrar as ideias e projetos do que outras, né? Mas eu acho que desde que eu voltei, por exemplo, a usar papel e caneta para fazer anotações, eu consigo me imaginar na situação dele e usando isso como ponto de partida e fazendo esse catálogo com fotos para pesquisar depois na busca do iOS e conseguir achar uma palavra, um termo, uma ideia específica, pode funcionar super bem para nem perder o fio da meada e nem às vezes esquecer que você já fez isso faz 3 anos e não deu certo. Por causa disso, fala, poxa, tá bom, esse problema, esse impeditivo não está resolvido ainda, próxima ideia e vambora. Né? Isso. Usa o caderno, fica ali sempre com o seu caderno, a caneta, e o digital serve como um backup e um sistema de buscas, né? Já que fazer a pior parte do sistema analógico é fazer buscas, né? Folhear
folha por folha para achar uma informação. Então, Sim. Mas para registrar ali rapidinho, sem ficar pensando em abrir aplicativo, criar e menus, né? Às vezes você perde o fio da meada quando você está no meio do processo ali. Papel e caneta resolve isso super bem. Sim, né? E você falou sobre usar o Evernote. Eu acho que a partir do momento que você acha uma ferramenta que se encaixa bem, investe em ficar com ela. Porque você falou dessa galera que está sempre em busca de um jeito, uma ferramenta nova, um aplicativo novo que possa melhorar a produtividade. A produtividade sai da cabeça, não sai do aplicativo, né? Então, eu estava conversando esses dias, acho que foi no área de transferência, sobre o aplicativo de notas do iOS. Ele é uma máquina do tempo para mim, porque tem coisa lá de 2008, 2009, 2012, 2015, projetos que eu comecei e parei, uma lista enorme de ideias de podcasts que eu tenho desde lá do começo, né? Também, nossa, é verdade. Eu tinha pensado num podcast assim e acabei de pensar de novo 10 anos depois. Acho que eu vou fazê-lo, porque, né? Essa ideia é recorrente. Então, isso de você manter tudo ali num aplicativo canônico, centralizando os conteúdos todos, vai ser o principal para daqui a 5, 6 anos você ter construído o seu workflow em cima disso, sem ter informações pulverizadas um pouquinho no Evernote, um pouquinho no Draft, um pouquinho no Ulysses, um pouquinho no Notas, um pouquinho no caderno que está embaixo da mesa, ou está na gaveta. Então tem isso também, né? Eu recebo muita mensagem, muita sugestão de aplicativos, né? Como Evernote, o Notion, que acho que é o que a gente mais cita, né? Tem o Remnote, tem o Obsidian, muitas sugestões legais eu recebo. Eu sempre vou lá, dou uma olhadinha, crio uma continha rápida, começo a mexer para conhecer, né? Porque eu sou curiosa. Mas dali a adotar no meu dia a dia é outra história. Então, sempre que me recomendam alguma coisa, eu vou direto ver se tem aquilo que eu sinto mais falta no meu sistema atual, que seria um sistema de gerenciamento de notas com caneta, que você possa editar ali, né? Um sistema mais poderoso. E nenhum desses tem. Então eu continuo no meu sisteminha lá, velho de guerra, o Evernote, e tô com o Samsung Notes aqui, que eu gosto muito. E aliás, a nuvem da Samsung é maravilhosa. Agora eu tô em época de prova, tô fazendo muita prova, muita revisão, então às vezes eu tô lembrando de algumas coisas lá, tô numa hora complicada, eu puxo o meu celular ali, tá o Samsung Notes, eu reviso as minhas notas de um jeito prático, quer dizer, eu não preciso ficar procurando caderno, procurando tablet, cadê? Eu tô de pé ali, tô esperando o Uber, tô tomando um café, o que era aquilo lá mesmo? Pum, abre rapidinho e consulta, né? É muito rápido, tá sempre sincronizado o meu tablet com o meu smartphone dentro das anotações. Foi o motivo de eu ter deixado de lado o Note Shelf, que eu usei por muito tempo, porque o sincronismo era um pesadelo. Eu sei que o pessoal do iOS também usa o GoodNotes. Tem ainda o Notability, que é muito bom também. Mas as queixas são sempre muito parecidas, né? O sincronismo, o backup, é meio lentinho, é meio devagar. E olha, até agora o Samsung Notes é a melhor nuvem para manter tudo sincronizado. E olha que eu tenho áudios, gente, de 1 hora, 2 horas ali vinculado às notas. E é rapidinho, é muito rápido. Sincroniza, eu já abro no smartphone e já tá lá. É fantástico. Então eu recomendo muito por esse motivo. E quando sugerirem aplicativos também para vocês, em vez de vocês mudarem, vou abandonar o meu sistema que funciona tão bem comigo, pense, o que você mudaria? O que você sente falta no seu sistema atual? Se realmente aparecer uma solução que supra essa necessidade, aí você pode cogitar mudar. Mas até agora, nenhum aplicativo conseguiu fazer isso. E olha, eu tô no Samsung Notes desde que era o S-Notes, né? Tinha S-Notes, S-Calendar, depois eles mudaram. Eu parei de usar por um tempo, eles meio que mataram o S-Notes, que era muito poderoso. Mas aí eles criaram do zero o Samsung Notes e tá melhorando muito, muito a cada dia. E realmente é o meu principal hoje, porque ele realmente está fantástico, tá? Muito bom. Quem quiser, eu pretendo fazer um tutorialzinho aí no futuro. Lembrando que se você tem um smartphone da Samsung que não tem caneta, você pode usar também, tá? Tem o tecladinho ali, coloca notas, adiciona imagens, áudio, do mesmo jeito. Agora eu quero fazer uma pergunta que eu sei que algumas pessoas que estão escutando aqui se fizeram enquanto você dava essa dica pro Eric Masato, que é, se a recomendação é que ele faça anotação à mão e tire foto para guardar, por que não fazer direto num aplicativo, ou no computador, ou no tablet, coisa assim? Olha, se eu perguntasse isso para minha mãe, a última coisa que ela vai pensar é pegar o celular,
liga a tela, abre, desbloqueia, olha o tempo que vai. Às vezes é uma anotação rápida ali. Você tá vendo uma matéria na televisão, nossa, estão desenvolvendo um medicamento novo para tal coisa. Como é que é o nome do remédio mesmo? Aí você desbloqueia o celular, abre o aplicativo, menu, nova nota, como é que era o nome do remédio mesmo? Ih, já era. Já acabou a reportagem, perdeu. Então, no meu smartphone, eu não tenho esse problema, porque o Samsung Note ele tem um modo de escrita com tela apagada. Então, eu não preciso ligar, eu não preciso desbloquear, eu não preciso fazer nada. Eu só saco a canetinha dele e escrevo direto na tela apagada. Começa a aparecer ali. É muito bom nesse sentido, né? Então, eu meio que já me desvinculei do papel e da caneta para essas anotações rápidas. Mas se não é esse o caso de você, gente, é papel e caneta. Não tem nada mais rápido do que papel e caneta para você fazer anotações rápidas. Então, eu acho que respondi sua pergunta, né? O digital tem mais passos ali e às vezes você perde o fio da meada no meio do processo. Faz sentido. Na verdade, eu tenho o meu método aqui, que eu tô desenvolvendo ainda, mas é uma pergunta que eu sei que a galera certamente ia fazer, eu já tinha se feito. E, por coincidência, nesse fim de semana aqui em casa, eu e a Larissa, a gente assistiu ao filme que conta a história do Jonathan Larson, que é aquele Tic Tic Boom, que concorreu até acho que o Oscar nesse ano passado, sei lá. E em vários momentos mostra ele tendo uma ideia, tira um caderninho ali, anota rapidinho uma coisa ou outra. E são ideias que podem ou não virar, que seja uma letra de uma das músicas ou uma ideia de um conceito de um musical e tudo mais. Então, especialmente se você lida com criatividade, esse negócio de ter um fiel aliado ali para anotações rápidas a qualquer momento, pode, inclusive isso liga até com o negócio de Moleskine, que a gente comentou aqui, porque o Moleskine talvez seja tão associado a isso da galera mais, que mexe mais com criatividade e tudo mais. Então, esse jeito rápido de fazer uma anotação antes que o raciocínio fuja, é bastante eficiente para, pelo menos, esse perfil de pessoas, de usuários, né? Agora está em época de eleição também, eu uso muito notas para colinha eleitoral, né? É um papelzinho que você escreve ali, joga fora e acabou. Mas algumas eleições atrás, não sei se foi 2018, não foi, 2020 não foi porque foi a pandemia, foi antes. Eu tava nessa e eu catei todas as colas, eu achei que eu não imaginava que eu tivesse nota tão antiga, mas eu tinha cola eleitoral ali desde 2004. Aí, claro, depois daquele momento de vergonha alheia, eu falei, meu Deus, eu votei nessas figuras, meu Deus. É até bom, sabe, pra deixar de ser trouxa. Agora eu olho aquilo, olha como eu sou trouxa. Mas é interessante, às vezes Vai na sua lista de to-don'ts que a gente comentou na semana passada. Exato, com certeza. Aí você tem notas que você não dá importância, né? Você pensa, não quero guardar isso aqui, pra que eu vou guardar isso aqui? Mas no meio digital vai ficando, você não fica deletando as notas depois que você já usou, fica lá, né? E o Evernote é perpétuo e não tem limite de armazenamento. O limite mensal, né, que você paga os planos é de tráfego. Então fica lá, vai indo. Aí quando eu tava sem nada pra fazer, eu resolvi procurar as minhas colas antigas. Aí depois do susto eu decidi colocar tudo numa mesma nota do Evernote, né? E tá lá o histórico, tudo direitinho, né? Pra eu lembrar de o meu not to do, assim, não passar mais vergonha. Muito bem. Vamos pro próximo assunto aqui do episódio de hoje, que também foi uma sugestão de um ouvinte. O Alisson Rodrigo mandou um e-mail super legal, super gentil pra gente, falando sobre como ele descobriu o podcast, como tem ajudado o podcast em vários aspectos da vida dele a deixar a vida dele mais produtiva. Ele mandou uma foto também do setup da mesa dele, que tá super bonito, né? Que você comentou por causa das cores e tudo mais, né? Foi. 2 notebooks, um monitor lindo, wide ali, né? Muito legal mesmo. E teve um show de luzes ali que ficou muito bem. A composição nota 10, né? Na fotografia. Ele adotou todo um esquema de tentar o máximo possível ser tudo meio wireless, tirando, né, o cabo HDMI, que ele alterna um pouquinho do computador pessoal e do trabalho para poder usar o monitor e tudo mais. E ele falou que ele tem se interessado bastante por produtividade financeira e queria saber sobre a gente, como é que a gente lida com isso, e colocou algumas questões aqui que a gente poderia abordar, que a gente vai sim abordar de aplicativos e métodos, ou talvez leituras e tudo mais. Então, eu comento rapidinho sobre como é que eu cheguei no meu, não sei, o setup hoje em dia, de como é que eu lido com isso, mas você, Bia, que passou a usar antes de mim, por exemplo, desde dos personal pads lá atrás e tudo mais, acho que essa parte de aplicativos e ferramentas para lidar com dinheiro, qualquer ferramenta que apareceu, qualquer dispositivo que apareceu, já tinha aplicativo para isso. Então, você desde o começo migrou para acompanhar isso do jeito digital ou não? Como é que você lidou com isso e lida até hoje? Então, lá
lá nos primórdios eu usava planilhas do Excel, aí eu migrei com o Palm, ainda tinha o Pocket Money, que era muito legal, muito poderoso. Apareceram algumas soluções, mas era aquele velho problema, né? Não tinha como exportar o banco de dados, ou então tinha o formato próprio, que te escravizava naquele aplicativo, e planilhas e orçamentos são coisas que você quer guardar, né? Ter um sistema que você possa abrir dali um tempo, né? Ao contrário da cola eleitoral. Mas aí, com o tempo, eu acabei ficando no Excel e a preguiça fala mais alto. As planilhas estão tão bonitinhas, estão ali, tem até as macros que eu perdi tanto tempo fazendo e funciona tão bem, gente. Então, olha, eu tô desde 2002 eu usava o Pocket Money. Desde 2007, 2008, por aí. Foi quando eu fui para iOS, Android, saída dos sistemas antigos lá, do Windows Mobile, Pocket, eu fui de vez para Excel e não saí mais. Eu acho que o Excel realmente... Agora ele funciona tão bem em todos os dispositivos, né? Eu tô também com a solução da Microsoft, o Office, tudo na nuvem, tudo sincronizadinho. Olha, é a mesma ideia do Evernote. Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Exatamente. Eu tenho... O meu histórico é meio parecido também. Existem muitos aplicativos para você lidar com isso, até com integrações, às vezes, com plataformas de bancos e tudo mais. Tem também esse empecilho que você comentou, né? Muitos deles tentam te segurar ali com limitações, você não conseguir de um jeito fácil, ou às vezes é impossível de você exportar os dados para poder lidar com isso de um outro jeito, migrar para outra plataforma. Acho que isso é um empecilho bem grande, né? Especialmente se a gente for seguir o que a gente prega aqui, que é você fazer o aplicativo funcionar como você quer e não você se ajustar para como é que o aplicativo funciona, né? Então, o objetivo é sempre você achar um que se encaixe bacana com você. E aí, é claro que, né, levando as últimas consequências, o que você... Não achei nenhum. Vai lá na AlphaCode e conversa com eles para fazer o seu aplicativo, né? Mas um outro jeito de fazer isso, que eu também fiz, é você ter a sua planilha. No caso da Bia, o meu também é isso. Nenhum aplicativo funcionou exatamente como é que eu queria. O que eu fiz? Eu passei a usar o Excel e depois migrei para o Numbers para isso ser o meu aplicativo de administração financeira. E por algumas vezes na vida eu já comprovei que sempre que eu faço um controle, quanto mais próximo for o controle que eu faço do quanto eu estou gastando, mais dinheiro eu consigo guardar. Parece que no dia a dia não faz diferença? Faz total diferença você saber o quanto você gastou ontem, né? É claro que saber uma coisa, ontem eu fui no mercado foi 120 conto, tá, beleza. Mas esse acompanhamento próximo e diário talvez não precise, mas assim, quanto mais próximo, mais grana você vai conseguir guardar, mesmo que você não faça nada que altere o seu estilo de vida, os seus hábitos. Esse acompanhamento eu acho que é o primeiro jeito principal de você conseguir guardar dinheiro e começar aí a ter esse aproveitamento melhor da parte financeira. Né? Exatamente. E aí ele tem as recomendações, né, aplicativos, né, livros, podcasts. Eu não acompanho muito esse mundo, até porque na minha família todo mundo na minha família é dessa área, então eu meio que delego essas coisas para eles, essa parte burocrática, né? Eu cuido de outras coisas deles e eles cuidam dessa parte minha. E funciona bem, né? É bom ter especialistas na família, né? Eu cuido da parte da saúde, sou técnico de TI de todo mundo, né? E outras coisas é dividido, né? Agora eu sei que podcast, livro, YouTube, tem que tomar muito cuidado, porque é uma área um pouco perigosa, né? Meio, se você não entende muito do assunto, tem aí uns influencers meio esquisitos, né? Tem os piramideiros, então eu vejo muita furada nas redes sociais, então como eu não conheço, eu não ouso dar dicas a respeito disso aqui para vocês, tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, ele pediu umas histórias de vida, lições de vida que a gente teve lidando com isso, eu vou compartilhar uma ou outra aqui, também falar um pouquinho sobre essa parte mais de aplicativos e podcast e tudo mais, mas antes disso eu vou tirar um minutinho para falar sobre a ExpressVPN, que também está patrocinando esse episódio aqui do Área de Trabalho e também tem uma oferta especial, se você quiser economizar no plano anual, passar 3 meses sem colocar a mão no bolso, presta atenção. A ExpressVPN é uma VPN que oferece 2 grandes vantagens que são você navegar de um jeito bem mais seguro na internet por ser uma conexão criptografada de saída e também você poder explorar como é que é a internet em alguns outros países, o que é bem importante, por exemplo, se você quiser ver como é que é uma Netflix ou um YouTube, por exemplo, em outros países, ou ao contrário, está lá fora, quer acessar coisa que está disponível aqui no Brasil, você usa a ExpressVPN para isso e consegue fazer.
essa parte de segurança é bem importante, especialmente para você. Se você alguma vez na vida se conectou a um Wi-Fi de um shopping, pronto, seus dados pelo menos uma vez na vida ficaram sob risco de alguém se enfiar no meio da conexão, pegar esses dados, extrair e depois, e que seja vender, ou hackers estão aí para isso, né? Então, você se conectar a Wi-Fi públicos de hospitais, aeroportos, hotel, shopping, escola, às vezes, deixa os seus dados em risco, nem por malícia de quem fez, não é que o shopping tem um esquema com hacker, não é isso, mas a conexão fica aberta e isso é um problema, e com o ExpressVPN você resolve esse problema porque a sua conexão passa a ser criptografada, o que significa que se alguém se enfiar no meio da conexão, mesmo assim não consegue acessar os seus dados, é um pacotinho fechado, trancado, que vai para lá e para cá, e isso fica inacessível por algum mau ator aí que tenha se enfiado no meio dessa conexão. Outra vantagem bem bacana da ExpressVPN é que mesmo usando essa conexão roteando por eles para você poder navegar, a velocidade não fica ruim, o que é ótimo porque quem experimentou VPN há muito tempo sabe que isso tinha um impacto gigante na velocidade e com o ExpressVPN isso não acontece. Eles investem muito para manter uma conexão estável, além de ser segura, rápida, ser estável também. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN e aproveitar 3 meses de graça no plano anual, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/adtrabalho. Além disso tudo, você vai ter 30 dias também para experimentar. Aí, para assinar o plano anual, são 3 meses de graça. Então, pelo expressvpn.com/adtrabalho, você experimenta, contrata e só começa a pagar lá no ano que vem para desde hoje, desde agora, ter a sua conexão segura. Então, mais uma vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Agradecendo mais uma vez a ExpressVPN por patrocinar e acreditar no nosso trabalho. E a gente fala tanto de segurança, cuidado onde você entra, cuidado onde você clica. A gente falou isso várias vezes aqui, né? Falamos dos algoritmos. Aí, se isso é uma coisa que te incomoda, talvez seja a hora de você colocar um VPN na sua vida. Muito obrigada ao ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho. Muito bem, então vamos lá. O Olisson pediu umas recomendações e dicas tanto da parte de consumo de conteúdo quanto de experiências também que a gente tenha passado. Eu vou começar, na verdade, falando sobre consumo de conteúdo e vou repetir um pouquinho do que a Bia falou. Cuidado, especialmente com dinheiro, quando você vai atrás de informações em canais ou em criadores de conteúdo que, no fim das contas, não tem ali as melhores intenções em mente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem golpista para todo lado, os piramideiros, como a Bia comentou. Então, isso é um problema. Existem alguns podcasts que eu acho que vale a pena dar mais piada. Tem um que eu gosto muito, que é o Stock Pickers, porque eles entrevistam pessoas de mercado, que às vezes também tem uma historinha que você fala, tá, que bom que funcionou para você, mas acho que essa não vai ser a regra. Mas também tem histórias bacanas e sempre tem uma informação bacana e relevante que você pode tirar daí. Irrelevante, não irrelevante. Tirar daí, especialmente se você quiser começar a mexer com ações, não para você virar o próximo Warren Buffett, mas ainda assim para saber como é que é esse mercado. E mesmo que você não queira mexer com ações, tem lições e aprendizagens ali que dá para tirar e você lidar com o seu dinheiro de um outro jeito. Então isso é bacana. Para a parte de ações também, eu sei que existe o podcast lá da família lá do Primo Rico e tudo mais, que eu nunca escutei, mas eu sei que é um dos mais escutados, então o motivo deve ter, vale ir atrás disso. Uma coisa que para tudo, na verdade, não só para dinheiro, percebi é que quanto mais envolvido, especialmente nesse começo, está se interessando por esse assunto de produtividade financeira, vai atrás de todo tipo de conteúdo que você encontrar, com esse cuidado que eu comentei, mas quanto mais você mergulhar nessa saída, maior vai ser a chance de você, desde o começo, não errar, né? Já parte numa direção mais certa. Isso eu falei sobre, não é sobre dinheiro, sobre qualquer coisa, tecnologia, produtividade, né? Se ficar mais imerso em qualquer um desses assuntos no começo, ajuda muito a te dar um contexto mais amplo, até para logo de cara você olhar e falar, putz, esse conteúdo aqui é mais relevante que esse conteúdo aqui é mais bacana, vai me trazer mais retorno do que esse. Então, prestar atenção disso. Uma coisa que, né, muitos, além de tomar cuidado com os criadores de conteúdo, tomar cuidado também com essas histórias de vida que são meio sedutoras, né? Assim, né? Vá atrás do seu sonho, você não vai trabalhar um dia na sua vida. Falar, acho que não é exatamente assim, né? Quanto mais você trabalha e mais você vive, você vê que não é por aí, né, Bia? Instalei esse aplicativo aqui, coloquei R$500, já tô com 5 mil, hein? Estranho, né? Dinheiro não cria, não brota assim do nada, né? Então tem que desconfiar dessas soluções fáceis e milagrosas. E se fosse falar de
consciência financeira, de história de vida. Eu acho que o mais importante é que a gente não tem educação financeira nas escolas, no Brasil, né? Eu mesma sofri muito na infância, adolescência, assim, porque eu me formei e não sabia administrar um consultório e na faculdade não tinha uma disciplina de empreendedorismo, administração, contabilidade, e eu já mal tinha me formado, fui obrigada a correr atrás de alguma coisa que me possibilitasse administrar o meu negócio. Sabia todas as técnicas cosméticas e cirúrgicas mais avançadas e não conseguia administrar o meu próprio consultório. Então, esse é um problema sério que a gente tem, mas hoje em dia nós temos aí a internet, você pode aprender muita coisa, e o mais importante, comece com seus pequenos desde cedo. Né? Essa cultura de dar uma mesada para criança, entrando na adolescência, tem uma razão, não é simplesmente dar um dinheiro, é para ela aprender a administrar aquilo que ela tem, né? Claro, você vai continuar dando escola, comida, roupa, todo o básico, mas para o passeio no fim de semana, o cinema, comprar aquele videogame, juntar um dinheirinho para comprar o videogame, né? O meu pai vem muito da cultura anglo-saxã, já que ele é alemão também, então ele sempre priorizava a gente fazer pequenos trabalhos assim, para dar valor ao dinheiro que a gente recebia por aquilo. Então, já viu aquela piada do Joãozinho, Marcos, que o Joãozinho falou, vou largar a escola, não quero mais estudar, tal, e a mãe braba, você só tem 10 anos, você vai fazer o quê? Você tá na 5ª série? Você é professor da 4ª série. Eu comecei a dar aula particular para as séries que estavam atrás de mim, quando eu tinha acho que 12, 13 anos, e começava, era um dinheirinho, um pouquinho, mas poxa, já podia comprar uma roupinha assim, já podia ir no fim de semana no cinema, né, alugar um DVD, alguma coisa assim, né? Então, essa questão de você embutir a cultura, né, do poupado, administrar o seu dinheiro desde cedo, com certeza vai garantir menos dores de cabeça no futuro do seu filho. Então começa bem cedo, tá? Educação financeira bem cedo. Excelente dica. Eu tenho, assim, né, pra mim, eu lembro quando era criança, a gente tinha uma situação mais confortável, depois essa situação mudou, e aí daí pra frente foi um pouco mais complicado para lidar com isso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no primeiro estágio que eu fiz na agência, por exemplo, primeiro salário que eu recebi, eu fiz o número de telefone que é o que eu tenho até hoje, só mais de 20 anos. Que e legal. Era uma coisinha, comprei o telefone ali, fiquei ali, fiz o telefone e tal. Então, isso me ajudou. Eu tinha essa planilha que eu falei, né? Que eu comecei a fazer mais ou menos nessa época, uma que foi evoluindo, e a que eu uso até hoje para ir moldando do meu jeito, tem o negócio das macros também e tudo mais. Eu lembro conversando com o meu irmão sobre isso, ele me mostrou a planilha dele que... eu falei, nossa, eu não sabia... cada gasto já entra numa categoria e faz lá um gráfico de pizza para saber quando é que gastou de cada categoria, não sei o que lá, para gerar relatório. Eu falei, caramba, tá aí alguém que se dedicou a fazer planilha, né? Eu a cada 3, 4 meses mexo um pouquinho, coloco uma coisa ou outra pra ir fazendo isso, mas eu lembro que eu tinha desde o comecinho, especialmente nesse começo, que era um salário de estagiário, e aí sim eu tentei ao máximo fazer tudo que eu pudesse, eu conseguisse com essa grana, né, porque é o que eu tinha, eu tinha um orçamento diário que eu não ultrapassava de jeito nenhum, né? Então, era aquela coisa de assim, né, então eu recebo tanto por mês, já gastei com isso, e tinha faculdade nesse meio do caminho também, que tinha uma bolsa parcial e tudo mais, e aí eu lembro que eu tinha lá, podia gastar R$18 hoje, é isso que tem e pronto, né? Se eu não gastar o 18, eu gastar 15, então os 18 mais 15 depois, e isso ia no fim do mês que era bom, né? Que eu tinha um orçamento um pouco mais elástico para poder gastar o resto ali, caso eu quisesse, né? Mas isso ajudou muito a ir moldando essa planilha que eu tenho e que eu uso até hoje. A vida vai ficando mais complicada, né? Então ela começou a ter a planilha da conta da pessoa física, pessoa jurídica, aí quando emitia a nota, né, então a parte jurídica, agora que tem a Gigahertz também, é mais um pedaço da planilha, e eu com a Larissa aqui em casa também, a gente tem uma das contas, a gente estava fazendo uma conta conjunta, que também tem a sua planilha, uma coisa influencia na outra, então isso vai crescendo, né? O Alisson perguntou sobre recomendações de orçamento individual ou familiar, e a parte individual, eu espero estar ajudando um pouquinho com essas dicas que eu dei, vou falar de aplicativos também. A familiar eu estou começando, mas nenhuma dica supera esse acompanhamento próximo. Você, por exemplo, ter 1, 2, 3 vezes por mês, ou uma vez por semana, o dia de lidar com isso. Vai lá, acessa o aplicativo do banco, vê transferência por transferência, vai para a planilha. Se você quiser, se te ajudar também, como é o caso do meu irmão, fazer gráficos e tudo mais. Tem aplicativos que fazem isso? Tem. Vou falar alguns aqui, por exemplo. O Money Pro, que a galera, que eu acho que é o mais usado, pelo menos era há algum tempo mais usado, e o MoneyWiz, que eles têm já resolvido essa parte de você
de categorizar e você ter os relatórios que te ajudam a entender de onde está vindo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro, que é o principal, eu acho, disso. Tem aplicativos como o brasileiro também, que é o Goalsetter, e eles seguem mais essa dinâmica que eu sei que agora, por exemplo, o Nubank está fazendo, como é que chamava? A Monetos, que trocou de nome, fazia também, que era de você ter pacotinhos, projetinhos. Então você tem lá o seu fundo de viagem, que é diferente do fundo de comprar uma TV nova, que é diferente do lá, e vai colocando esse dinheiro em caixinhas separadas para chegar aos seus objetivos. Isso eu não sei se é um bom jeito de administrar a sua grana, mas sim os planos e conquistas, né? Acho que aí funciona, são coisas complementares, ao invés de ser uma coisa que substitui a outra. Né? A gente deu muitas dicas aqui, cada um tem um estilo, alguns são mais dependentes também da parte contábil, né? Como eu, o Marcos, e a gente sabe que aqui no Brasil é complicado, você precisa ter ajuda, você tem que estar com outras pessoas. Então, cada realidade de ouvinte nosso, alguns ganham com o seu salário, né? Tem um sistema mais fixo, digamos assim, para administrar, um pouco mais fechado. Então, cada um tem um jeito diferente, mas soluções é o que não falta. E a gente deu uma boa oferta aqui pro pessoal conhecer, né? E ficar ligado, eu acho que uma coisa bacana também é você ficar ligado nessas pessoas que depois que você conhecer os principais, eu odeio o termo, mas eu vou usar, criadores de conteúdo sobre esse assunto, fica ligado no que essas pessoas consomem também, né? Porque ajuda a expandir, acho que de um jeito um pouco mais direcionado. Tem, por exemplo, o Cauê Fabiano, né, que, enfim, acho que muita gente aqui deve conhecer, que era lá do Loop Infinito e depois passou a fazer com o G1 em 1 minuto e tudo mais. Ele tem feito conteúdos bacanas agora do Inteligência Financeira, que tem algumas dicas também a respeito sobre a parte de investimento e tudo mais. Então, eu não parei para ver a fundo, mas eu confio no Cauê Fabiano e vale a pena dar uma espiadinha também, que tenho certeza que vai ter conteúdos bacanas por lá. Mas o principal é a lição. Essa é uma lição que eu aprendi também recentemente, péssima. Dinheiro rápido só perde, não ganha. Não tem como ganhar dinheiro rápido. Você vai perder dinheiro rapidinho, né? Existe uma máxima que eu não lembro de quem que fala, né? Se você vai para ir à falência, você começa muito devagar e depois vai tudo de uma vez, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas eu acho que o principal é aplicativos e principalmente uma planilha que te ajude a entender essa parte para você lidar com o seu orçamento individual, familiar. O principal é você ter esse controle e, se você quiser, por exemplo, colocar alertas para não esquecer de toda quarta-feira às 4 da tarde, depois de escutar o área de trabalho, você lidar com a sua planilha, atualizar e tudo mais. Acho que você operacionalizar esse tipo de coisa já é um passo enorme para você saber exatamente o que está rolando e aí sim conseguir poupar dinheiro e lidar com essa grana. Né? Já dizia minha avó, dinheiro não aceita desaforo. Mas olha, tem muitas dicas aqui, mas como sempre, contamos com vocês aí, nossos ouvintes, para passar dicas pessoais de vocês, aplicativos, soluções, até métodos de administração financeira. Meu Twitter, @garotasemfio, e no Telegram, @biacunze, podem mandar lá as mensagens. E aliás, eu tô com o Telegram Premium, me cobrem para daqui um mês fazer um review, né? Eu continuo com as duas contas, a minha ideia é voltar a ter uma conta só. Eu tinha duas justamente para separar o excesso de os diversos aspectos da minha vida, mas com o Premium tá tão mais fácil de organizar. Agora tem abas ilimitadas, categorias ilimitadas, mas tem muita coisa no histórico da minha outra conta que não vai dar para eu apagar ela por enquanto, né? Então eu tô vendo como é que eu vou fazer isso, mas aos pouquinhos eu tô migrando tudo para uma conta só. Tô gostando bastante. Nossa, é muito bom ter a transcrição. Tem o bot do Transcriber, né? Só que você pega aquele áudio, você joga pro bot, né? Encaminha, ele traduz para você. Não fica no chat da pessoa, fica no chat do Transcriber bot. Com o Transcriber nativo dentro do Telegram ali, tá, o áudio já tá o textinho ali junto. Você pode rolar, ver o histórico das conversas, tá tudo juntinho ali, tudo organizadinho. Nossa, só por isso já valeu a assinatura, viu? Por isso que apareceu, então, do lado do seu nome uma estrelinha no Telegram? Porque é o Premium, exatamente. É o assinante achei que fosse Premium. de conta verificada. Então, não sei se tem isso, acho que não tem, não. No caso, canais verificados, né? Eu tenho o meu canal lá também que eu pretendo reativar. Mas me cobra, então daqui a um tempo eu posso dar um feedback mais completo, assim que eu tiver mais tempo e mais experiência de uso. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/14 ou dá mais piada aqui nas notas também do episódio. Eu quero agradecer a ExpressVPN e ao Facode por mais uma vez estarem com a gente patrocinando o Área de Trabalho,
a você que está escutando, especialmente você que vai terminar de ouvir o episódio e vai no Apple Podcasts, no Spotify, Amazon Music, todos os lugares onde o podcast está disponível para poder, se você quiser, deixar um coraçãozinho, uma estrelinha, um likezinho, cada plataforma é de um jeito. Se você quiser recomendar para mais gente descobrir também como ficar mais produtiva, seja financeiramente ou não, toda semana recomendo, que a gente vai agradecer bastante. E eu quero agradecer, claro, a Bia por mais uma vez estar aqui nos ajudando também a lidar com desde mapas mentais até planilhas financeiras e danças do TikTok de Queen na Irlanda. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Marcos, por participar desse projeto maravilhoso. Os nossos ouvintes, sem vocês, esse projeto não estaria de pé, e estou à disposição de vocês para feedbacks, dicas, comentários, ou só quiser dar um oizinho ali. Tô conversando até sobre tratamentos para artrite reumatoide ali com os ouvintes, tá bem bacana. Fiquem à vontade para mandar mensagem, tá bom? Boa, eu tô lá no Twitter como MVC Mendes, tenho usado o BeReal também, já que a gente falou sobre redes sociais ao longo do episódio, eu tenho me divertido, postado umas fotinhas 2 por dia ali, quando ele fala, o que tá fazendo agora? Geralmente eu tô gravando, né, tomando um café, mas ainda assim é legal também. E aqui na Gigahertz apresento o Área de Transferência toda sexta-feira, apresento às segundas-feiras o A Fonte e apresento também todo dia, toda tarde, na verdade, para a Alura, o Bolha Dev, podcast sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, e o Área de Trabalho tá de volta na semana que vem. Até lá. Beijoca sem fio a todos e até a próxima.